Senhor Dom Armando Domingos, seja muito bem-vindo à 10ª Ilha dos Açores, onde vive, trabalha gente das 9 ilhas e para aqui trouxeram e tem passado a sua religiosidade, a cultura, de geração em geração e vai se manter há mais de um século. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela saudação. Sinto-me de facto dentro de uma das ilhas da Diocese de Angra e Ilhas dos Açores, porque chamando-lhe a 10ª ilha, ou a maior de todas as ilhas dos Açores, sente-se e respira-se um ar efetivamente igual nestas ilhas todas. E chegar, como eu cheguei ontem à noite, aqui à Califórnia, e concretamente a Turlock, é como estar entre açorianos em qualquer uma das outras ilhas. Portanto, é com muita alegria que eu aqui venho. É a primeira comunidade que visito na qualidade de Bispo dos Açores. Antes tinha estado mais na zona leste, em New Jersey e depois também em Connecticut, mas como padre ainda, na altura parco de uma paróquia. E aí fui também visitar comunidades portuguesas. Mas hoje é uma alegria especial, até porque quando cheguei à Diocese estava lá um mail com este convite e eu elegi este como o único que diria sim este ano para vir visitar comunidades portuguesas nos Estados Unidos. Portanto, esta foi a que ficou eleita, sem eu saber quem convidava, nem quem vivia, nem onde estava. Portanto, é mesmo providência que me traz aqui. Muito bem. Pois, eu acho que o Euclides que tinha mandado o e-mail, porque na verdade é que aceitou para vir cá. Só agora é que o soube, há pouco, há instantes, quando cumprimentava o amigo Euclides, desculpe que eu trato assim, eu soube que tinha sido ele que redigiu o e-mail. Mais tarde tive a visita de um outro açoriano, da terceira, o Francisco Rebelo, exatamente, que me veio também apresentar o convite, lembrar que ele estava feito, e eu lembrei que já tinha respondido que sim, e concretiza-se agora com esta vinda. Mas agradeço desde já o terem-se recordado do Bispo dos Açores, que também ele lá sente quão importante é a diáspora. Não há festa açoriana que não lembre os seus da diáspora, até porque também não há gente natural de lá e que esteja cá, que nos dias das festas da sua freguesia, ou seja, que festa for, seja ela do Espírito Santo, ou do Padroeiro, ou qualquer outra festa, não esquece também as suas origens. Portanto, isto é muito recíproco e é o que nós sentimos e que eu sinto ao chegar aqui, como as pessoas sentem orgulho da terra onde nasceram, onde estudaram, a família que têm lá, as pessoas que lá e aqui amam a terra uns dos outros. Portanto, é com muito, muito prazer que eu estou aqui convosco. E é com muita honra que o recebemos. Muito obrigado. Para as pessoas que estão a ver o programa e que por acaso não o conheçam, o que é que gostaria que eles soubessem acerca de si? Olha, gostaria que soubessem que eu nasci em 1957, em março, numa vila da zona do Pinhal da Beira Baixa, Oleiros. Com 10 anos saí, por motivos de estudo, para Viseu, onde estava uma irmã minha já mais velha, que trabalharia e estudaria, e que também me apoiou durante os tempos do estudo. Na minha família somos 11 irmãos, os mais velhos foram trabalhar e depois também estudaram, e os mais novos tiveram a ajuda dos mais velhos para poderem estudar. Eu fui o primeiro dos filhos que não trabalhou para estudar. Das minhas outras irmãs, já não é bem assim. Todas elas fizeram algum trabalho, embora essencialmente estivessem para estudar. Todos estudámos, os mais novos. Portanto, somos 11. Hoje já é uma família enorme. Tenho 20 sobrinhos e 22 segundos sobrinhos. E desde que sou bispo já deixei passar desde que sou bispo já deixei passar 2 segundos sobrinhos por batizar, em que não consegui agenda para os... Portanto, já começo a faltar festas de família, mas não é por não querer, é por não poder. É por não poder. Sim, nasci assim nessa família e com 10 anos, portanto, fui para Viseu, ordenei-me em Viseu e também estudei sempre lá, portanto, sou padre de Viseu. Finalmente, há 5 anos atrás, o Santo Padre chamou-me para ser bispo, fui bispo auxiliar do Porto 4 anos, 4 e pouco, e entretanto agora, em janeiro, vim tomar posse da Diocese de Angra. Já agora conto uma história
Depois, há pouco mais de 8 dias, depois da Jornada Mundial da Juventude, eu fui participar, porque me convidaram num encontro de bispos, que eram perto de 100 bispos de 43 países. E íamos, depois das jornadas, logo refletir sobre que igreja hoje para evangelizar o mundo, enfim, entre bispos. Tínhamos também perto uma sala de jovens que estavam a fazer o mesmo trabalho. Depois havia comunicação. E coube-me a mim apresentar o secretário do Sínodo Mundial dos Bispos, o cardeal Mário Cretes, que é da Ilha de Malta. E então eu apresentei estudei algumas coisas sobre a vida dele, nascido, estudou, fez isto, fez aquilo, e no final ele, quando pega na palavra, diz-me: olha, agradeço as palavras, mas esqueceu-se de algo que é decisivo e o mais importante na minha vida. Eu, já agora, faça favor, Sr. Cardeal, dizer, é que eu fui batizado em março de 1957. Para dizer que, efetivamente, hoje falar da Igreja hoje é que temos que começar todos a partir do batismo, né? De onde nascemos todos, onde nós somos todos uma única igreja, uma única família. E ele, para falar do sínodo, também para nós bispos, ia buscar esta característica comum a todo o povo de Deus, que é o batismo. E então, já agora acaba a anedota. Depois, quando eu peguei na palavra, eu disse-lhe: Sr. Cardeal, obrigado pela concretização, vá lá, por esse preciosismo que nos partilhou, mas já agora tenho-lhe a dizer que provavelmente eu terei sido batizado mais ou menos no mesmo dia que o senhor, porque temos 20 dias de diferença. E diz, eu fui batizado a 30 de março de 1957, e diz-me ele: bom, se calhar só não coincidimos na hora do calendário. Tinha sido batizado no mesmo dia que eu. Pela boca morre o peixe, costuma-se dizer, não é? Portanto, foi apanhado na rede também. O Sr. Dom Armando já conhecia os Açores? Eu tinha vindo aos Açores há 36 anos atrás, em 1986, quando era capelão militar da Força Aérea, e vinha numa espécie de serviço aos Açores, à base aérea, onde era capelão o Padre Moisés Rocha, que foi por muitos anos, que atualmente é parco ainda na Ilha Terceira, nas Fontinhas, mesmo ali perto da base, na Ilha Terceira. Ele estava capelão na BA4 e eu vim e pude visitar a Terceira, e vim também uns dias a São Miguel. Mas era um conhecimento muito superficial, portanto, posso dizer que na prática os Açores era para mim uma diocese desconhecida. Conhecia-se um padre ou outro, conhecia o nosso administrador, o padre Alder Fonseca, conhecia meia dúzia de padres, assim, mas não mais. Muito bem. Portanto, não conhecia bem os Açores. Quais foram as surpresas que teve ao chegar aos Açores e eu começar a conhecer o clero, as pessoas, as ilhas? Há sempre surpresas, sabe? Porque as freguesias não são iguais e as dioceses muito menos. A diocese de Angra é uma diocese, se calhar à diferença da maior parte das dioceses do continente, que felizmente ainda tem bastante clero. Mas ao mesmo tempo também começa a fazer falta, até por causa da pandemia, que acomodou muitas pessoas, fechou-as em casa, achou que podiam até viver sem prática religiosa, sem a missa habitual do domingo. Alguns ainda hoje eu conheço, gente até de fé, que diz: eu não tinha tempo, mas via missa na televisão. Portanto, facilmente substitui o que é a Eucaristia, que cada um celebra, não é? Sair de casa, ir com os filhos, ou com a esposa, ou com o marido, ou com amigos, encontrar-se com os outros todos, estar na mesma Assembleia, cada um celebra de sua maneira. É a história do batismo, em que temos comum o batismo, depois distinguimos-nos nos ministérios ou nas funções dentro do que é a vida da comunidade paroquial. A Assembleia Litúrgica é o modelo de todas as Assembleias. Quem entra já está a celebrar. Celebra também a Eucaristia à sua maneira. Portanto, e muita gente esquece desta beleza do que é celebrar a Eucaristia com o ministro sagrado que preside a celebração, unidos todos ao mesmo Cristo, ou então ficar tranquilamente no sofá. O padre até fala bem, as leituras são bonitas, mas não faz aquela experiência do Cristo ressuscitado presente na Assembleia. E nós temos, os Açores têm estado a crescer muito na prática religiosa. Espantou-me para uma religiosidade tão enculturada nas suas festas, nas suas tradições. Basta pensar o que é a festa do Senhor Santo Cristo, que é arrasadora, digamos, em termos de experiência, envolve toda a gente e toda a gente se encontra ali, mas depois, se formos a ver quantos é que continuam a prática religiosa no seu domingo, no dia-a-dia, isto decresce muito por aí abaixo. Pensar também em todas, o Espírito Santo, que é a festa do Espírito Santo, transversal a todo o povo açoriano, a todas as ilhas, freguesias, como as pessoas se mobilizam, sentem, vivem,
partilham de uma riqueza humana espantosa, que vocês também têm na diáspora, também repetem de igual forma, mas pensar em toda aquela riqueza humana e dar conta que depois também não tem esta correspondência. E há aqui, por um lado, esta necessidade de refletirmos todos juntos, pensar o que é que podemos dar uns aos outros, não é? Como é que esta liturgia popular, vamos dizer assim, que tem a ver com as suas festas, tem a ver sobretudo com as festas do Espírito Santo, como é que isto pode servir para evangelizar no mundo atual, porque depois damos conta que também na vida social, política, económica, na paz, na justiça, há, deixar que eu passe assim esta expressão, há pouco envolvimento. Os católicos pensam de uma maneira, mas depois não votam da mesma. Pensam de uma forma e celebram a fé de uma forma, mas não são coerentes na vida. Portanto, mas isto é transversal um pouco à Igreja Ocidental deste momento. E nos Açores, então, tendo muitos padres, tendo uma religiosidade muito enculturada, há muita pobreza já, há muita pronto, à parte também o desemprego ou de gente que não quer trabalhar, mas sente-se que há uma miséria humana que precisa de ser salva, redimida, que as comunidades acho que têm energia e forças e gente que pode fazer mais alguma coisa, pode ser mais visível esta nossa fé. Portanto, como é que os Açores dizem isto de novo? Tem coisas muito boas, mas como é que nós podemos fazer com que o mundo seja evangelizado, seja iluminado pelo Evangelho? Este parece-me o maior desafio, quase um grito de esperança que a Diocese precisa, que precisamos dar uns aos outros, padres uns com os outros, padres com bispos, com padres, com leigos. Portanto, este grito de esperança que eu gostaria de ver também espelhado no futuro da nossa Diocese. Sr. D. Armando, quer dizer que as festas do Divino Espírito Santo, que o povo açoriano tem uma grande fé, e não são festas ligadas à Igreja, mas a Igreja tem uma grande participação em todas as comunidades, e isso trouxemos para as comunidades imigrantes. Inclusivamente eu estive na festa do Espírito Santo no Brasil, na Vila Carrão, na Casa dos Açores, totalmente diferente. Conhece? Não conheço, mas já ouvi falar. E é muito interessante que eram tão pobres que não tinham sopas, davam era feijoada na rua às pessoas. Quer dizer, trouxemos isso. O senhor apoia totalmente as festas em louvor ao Divino Espírito Santo da forma que estão estruturadas? Eu apoio em absoluto o que é esta devoção ao Espírito Santo e as festas, conforme estão, não tenho nada a tocar-lhe. O que eu penso é que a participação na Eucaristia é fundamental, mas também muita gente que participa na Eucaristia, como quem tem tradições e devoções populares, não estamos a conseguir trabalhar todos para que, efetivamente, este mundo seja mais justo, mais fraterno, mais próximo, os idosos não estejam tão isolados, os presos que já estão pouco visitados, os jovens estão, nomeadamente numa ida ou outra, estão devotados a dependências, que haja tantos sem abrigo. Isto devia nos incomodar, fazer sofrer, mas a todos. O que eu digo, as festas do Espírito Santo mostram um povo profundamente crente a que o Espírito Santo conduz a sua história e a sua vida. Então isso tem que se repercutir depois, aliás, ainda mais, como aquele espírito de partilha, pensar nas sopas que são uma confraternização das maiores que há no mundo, algumas delas, não é? Pensar que há sopas de milhares de pessoas, não é? Isto a transbordar para a cidade é uma maravilha. De tal maneira que há tempos, eu numa das festas do Espírito Santo, agora não vou dizer aqui qual, mas se calhar os ouvintes facilmente identificam, numa grande festa ao Divino Espírito Santo, a leitura do Evangelho proporcionava-se, e então eu dizia, mas nós que estamos aqui a ouvir a palavra e a falar da palavra, se era o Pentecostes, que depois de sair da sala de Pentecostes, os apóstolos encontraram gente com quem conviveram, falaram, e todos percebiam na sua própria língua, isto é, as pessoas ficavam felizes com aquele contacto, ouviam a palavra que tinham necessidade, enchia-se-lhes certamente o coração de alegria. E eu pergunto, se nós agora saíssemos daqui e fôssemos pela rua e encontrássemos ou sem-abrigo, ou idosos, ou tristes, ou abandonados, como é que seria a nossa palavra, o nosso conteúdo, o que é que lhes daria?
e nem de propósito, eu depois vou-me desparamentar, saio, havia um bodo enorme para repartir e foi toda a gente ao bodo, e eu saí e fui a caminho do carro, acompanhado por 2 padres, e pela rua encontrei vários, desde os varredores da rua, desde sem abrigo nos bancos, enfim. Eu demorei quase 3/4 de hora a chegar ao banco, porque me batia cá dentro esta ideia do que é que eu lhes levaria, não é? Porque eu também tinha estado a celebrar com todos. É esta complementariedade do que se vive na fé e do que se vive na prática, não é? Em que o cristão está no mundo para ser presença de Cristo, e Cristo não tinha problema de parar com quem quer que fosse e de os curar. Jesus não era só bater nas costas, mas de os curar. E de facto a minha grande preocupação era o que é que eu também podia fazer por aqueles que de facto encontrava. E parei junto de cada um, conversámos, saber os nomes, tagarelar, e para depois poder ir para a frente. É só isto que eu digo: as festas do Espírito Santo, a Igreja participa com a sua parte, e não tenho nada a criticar, critico-me a mim, como critico também os cristãos que saem da Igreja, com os cristãos que estão em qualquer festa e não conseguem ser consequentes. O mundo à nossa volta tem que ser um mundo de justiça e de paz e de concórdia, e também esta de fraternidade. Pois eu tinha aqui uma pergunta que de alguma maneira já falou, mas vou fazer a pergunta da mesma maneira. O Papa Francisco gosta muito de comparar a Igreja a um hospital. De campanha. Exatamente. E ao Sim. mesmo tempo também dizer que nós devemos prestar atenção àqueles que estão nas periferias. Exatamente. E era quase o que estava a falar, mais ou menos. Sim. Não sei se quer adicionar mais alguma coisa. Como é que nós pomos isso em prática? Essa é sempre a pergunta fundamental do Evangelho, né? Já com João Batista, como é que nós, então o que é que nós podemos fazer? Convertei-vos, então, e nós os soldados, usai de justiça. É muito interessante, porque no Evangelho muita gente se confronta com Cristo, e quando nós nos confrontamos com Cristo, sabemos imediatamente, se soubermos recolher ao coração, sabemos o que é que devemos fazer. E esta deve ser uma pergunta que as comunidades se devem fazer. Onde é que estão? A quem é que Jesus iria? Não é? Jesus, se formos a correr o Evangelho, Jesus vai sobretudo à procura dessas tais periferias, sejam elas existenciais, quem sofre espiritualmente ou vive na solidão, seja ela a periferia da miséria humana, do pecado, mas também a económica, dos sem trabalho, dos sem condições para a família, sem casa, que existem, não é? Por vezes hoje não há pobres, só os doentes da cabeça que não são capazes de se orientar, coitadinhos, mas se calhar o grande pão que precisam é de cultura, é de evangelização. Na minha experiência de pároco, várias vezes nos perguntámos como é que podemos responder, não é? E numa terra criámos inclusivamente uma empresa de formação, porque achávamos que havia uma grande falha nas donas de casa que tinham vários filhos, que não tinham cultura, saber, para educarem, até cozinharem, arranjarem as roupas, estragavam dinheiro às vezes a comprar coisas supérfluas, e criaram-se cursos de formação profissional direcionados a estas pessoas, não é? Como também fizemos programas relacionados com o projeto de vida a jovens que estavam a ficar dependentes de drogas. Portanto, à nossa medida, com as pessoas que tínhamos, mas também com ajudas estatais, públicas. E devo dizer que nos Açores também já fiz 2 contactos em ordem a um problema social concreto que lá existe. Vamos a ver se conseguimos avançar. São Miguel, por exemplo, tem problemas de dependências muito grandes, até aparecem até nas próprias séries televisivas, como a Netflix agora provavelmente terão, eu não vi, mas ouvi falar bastante, uma série chamada mesmo Rabo de Peixe. Portanto, temos ali alguns problemas que são publicitados, que aparecem nos jornais, nas televisões, e a Igreja também tem que estar atenta, não é? Na medida das necessidades, tem que ser a coragem de avançarmos. E vamos a ver se nós conseguimos concretizar algum projeto que vá diretamente para estas realidades mais dolorosas que não são só da Igreja, mas são da sociedade. O Papa Francisco, quando foi eleito, disse que foram buscar às terras do fim do mundo. Sim, sim. Quando o nomearam o Dom Armando para o Bispo dos Açores, pensou também que ia ser colocado nas terras do fim do mundo? Olha, essa é uma boa pergunta.
eu era bispo auxiliar e, portanto, estava sujeito a ir para qualquer diocese, desde que o Papa me enviasse. Houve várias hipóteses. Na altura, colocaram-me numa diocese, depois noutra. Bom, e no dia em que eu fui falar com o Núncio, a Lisboa, ele convocou-me para uma reunião em Lisboa, eu tinha 99% das certezas de que seria Angra. Deduzindo várias coisas. E já o dizia há algum tempo atrás, embora dissessem, não, tu vais para. E eu, não, é daquelas intuições que nós temos. E quando cheguei ao Núncio, eu já tinha dito duas pessoas, assim de repente, que eu me lembro, que provavelmente seria isso, mas que era a diocese mais importante do mundo, porque eu nunca tinha escolhido nada e aquilo que Deus me indicava era sempre o melhor para a minha vida. Foi assim nas paróquias, foi assim nos trabalhos que fiz, foi na diocese, onde também tive alguns cargos diocesanos. Lembro-me que um dos maiores desafios como pároco foi em 2008, arrebentar a crise de 2008 e avançámos para a construção de uma nova igreja de 2 milhões de euros. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos bancos que nos quisessem emprestar. Tínhamos algum dinheiro, calma. Tínhamos cerca de 500 mil euros. Mas não tínhamos nenhum banco para nos subsidiar as obras e avançámos na mesma. E uma das razões que sempre me animaram a isto, cada oportunidade é um desafio a não perder. E naquela altura foi um sinal que dizíamos entre nós, desde que haja comunidade, não tínhamos medo das obras. Se não há comunidade, também não vale a pena construir igrejas. E assim nós avançámos em plena crise, dizendo é sinal de que a igreja nunca está em crise. É nos momentos difíceis que a igreja tem força para avançar e, de facto, todos damos graças a Deus e nunca faltou dinheiro para cumprir os nossos objetivos. E houve uns 3 ou 4 anos, ou até 5, em que nós tínhamos que pagar 8 mil euros por mês para uma paróquia no continente, mesmo assim na cidade de Viseu, não era coisa pouca. Nunca faltou. Agora, eu ia fazer outra pergunta, mas como disse isso, de 8 mil euros por mês, quando nós vamos à missa em Portugal, nos Açores, nós vemos que quando é a altura da coleta, sim, são umas moedas que as pessoas colocam dentro da bolsa. Sim, sim. O que é muito diferente do que nós fazemos aqui. É evidente que é, eu sei. E, portanto, a minha pergunta, pergunto-me a mim mesmo, é como é que estas paróquias se podem suportar, apoiar, só com aquelas moedas? Se falarmos nos Açores é muito difícil. Aliás, neste aspecto o Governo Regional dos Açores tem programas que apoia obras nas igrejas, nomeadamente no pós-terremotos. As igrejas vão sendo reconstruídas com estas ajudas públicas. Mesmo às vezes quando são obras maiores é muito difícil a igreja conseguir ter fundos suficientes. De facto, as ofertas em muitas das freguesias são fracas e não haja dúvida que são por vezes os restos. O que é que também nos Açores e como no continente ajudava são aquelas festas que fazemos por fora, em que se criam dinâmicas das comunidades e vão organizando, sei lá, uma festa, uns fados, nós tínhamos almoços semanais, tínhamos também uma vez por mês, traziam bens de casa e eram todos vendidos no fim da missa. Portanto, havia 3 ou 4 programas, todos eles já organizados e nos programas que as pessoas tinham em programa. Um almoço podia dar 2.500, 3.000 euros, não era muito. Era barato porque assim tinha muita gente e interessava-nos muito mais fazer uma dinâmica de comunidade em que todos os domingos era uma família ou um grupo que oferecia o almoço, comprava tudo, cozinhava, limpava, varria e preparava tudo o salão para o dia seguinte porque ia ser preciso, e aí tínhamos às vezes 100 mais 100 e tal pessoas que todos os meses mudavam e que era extraordinário porque fazia comunidade, fazia família, não eram sempre os mesmos. E isto a certa altura diziam-me, então, se me saísse o totoloto eu pagava a igreja toda. E eu dizia, não quero, Deus queira que nunca lhe saia o totoloto porque eu prefiro ver as pessoas empenhadas e felizes a trabalhar. Portanto, são estas iniciativas como depois as licitações, quando é
no Espírito Santo e em festas o que são as ofertas, quem oferece uma vaca, 2 vacas, 3 vacas, um porco, muitas vezes é isso que é convertido depois em dinheiro e possibilita fazer algumas obras. E tem que ser assim, porque as esmolas que dão na igreja são efetivamente pouquitas, numa regra geral, muito poucas são. Tem razão. Sr. D. Armando, quando chegou à Diocese de Angra, depois de quase 2 anos, cerca de 2 anos, está sendo administrada pelo Vigário-Geral como administrador, encontrou uma diocese desorganizada que está a reorganizá-la de novo, ou estava mais ou menos tudo correto e certinho? Olha, a diocese funcionou sempre bem. Tem os seus serviços, nomeou o administrador que fez um belíssimo trabalho, portanto a diocese funcionou sempre. É porém diferente ter um bispo ou ter um administrador, não é? Porque não é uma questão de organização, o bispo, efetivamente, sem bispo não há diocese. E quando está vacante a sede, há sempre, se calhar, gente que se acomoda um bocadinho mais. Não, o administrador não pode tomar nenhuma decisão que vincula a diocese para o futuro, só pode ir gerindo, não pode fazer mudanças, não pode fazer nomeações definitivas. É uma situação muito ingrata para quem é administrador, mas devo dizer que a diocese estava organizada, não? Nesse aspecto, o administrador diocesano, que foi vigário-geral por 18 anos, tem muita experiência, muito conhecimento do que é a diocese. Pronto, depois, a questão do ser um bispo é sempre, pronto, mais... garante a unidade de uma forma diferente, por isso é que há bispos desde o início da Igreja, não é? E, agora, não se trata propriamente de reorganizar, mas eu costumo dizer isto, ou costumava dizer isto a propósito dos Papas, às vezes, este Papa é que é, o anterior é que era. Eu conheci Paulo VI, um Papa fantástico, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, cada um traz à Igreja um contributo que o Espírito Santo quer naquela época que marca a Igreja, não é? E, efetivamente, cada um tem um carisma. O Espírito Santo, nele, ilumina de uma determinada forma os tempos em que ele vive. Um bocadinho também um bispo numa diocese acaba por trazer alguma característica própria, galvanizadora, às vezes, se calhar, pobrezinha, mas galvanizadora, para motivar pessoas e comunidades, os padres, religiosos, os leigos. Comigo, eu não trago um programa meu para impor, o programa são as pessoas, são as realidades, não é? Nós estamos ao serviço das pessoas e ler as pessoas para algumas alterações. Agora, no início deste ano pastoral, já se entendeu fazer algumas alterações, até um ou outro que já estava há muito tempo num cargo entende que é o momento de iniciar um novo projeto de vida, numa realidade um bocadinho diferente. Às vezes o mudarmos também nos ajuda a revitalizar, a refrescar, a rejuvenescer e para já é apenas isso. Vamos ver o que é que o futuro também nos dá. Claro que todos nós temos ideias, todos nós temos sonhos e Jesus Cristo lançou o sonho na sua Igreja e também o lança em todos nós e o Espírito Santo depois é que conduz a Igreja, é que nos ilumina pelos caminhos a seguir e eu também procuro ser-lhe fiel. O Sr. D. Armando é apologista de que o grande púlpito da Igreja está na comunicação social. Olha, eu acho que o grande púlpito hoje é o Evangelho, transmitido de todas as formas e só Deus sabe qual é a mais importante. Não podemos minimizar a importância da comunicação social. De facto, tem hoje... alguém cantava, acho que era o Padre Zezinho, há umas dezenas de anos atrás, uma canção, se Cristo hoje voltasse à Terra, teria um microfone. Já nessa altura ele o sentia, e por isso cantava e fazia canções, e as letras com a música eram um sucesso. E são ainda um sucesso, nem se continuam a cantar. Não se pode viver sem a comunicação, porque o Evangelho é essencialmente a comunicação de Deus aos homens. Não é? Cristo faz-se verbo, faz-se palavra, e a palavra é onde tudo se explica. Se a comunicação também for veículo e for instrumento do Evangelho, instrumento do bem que é o Evangelho, então a comunicação é decisiva. Eu tenho um grande amigo, um industrial que morreu, eu posso dizer quem é, Marcelo Soares dos Santos, um homem conhecido, enfim, pelos seus negócios, dizia-me várias vezes, Padre Armando, eu na altura era padre, se eu tivesse os púlpitos que a Igreja tem,
eu já tinha feito muito mais para educar este povo. É evidente que não basta ter os micros, não é? Eu dizia-lhe sempre, Sr. Soares Santos, não basta ter o micro, não basta ter uma mensagem bonita, é preciso que o receptor também o queira receber. Portanto, há aqui todo um jogo de comunhão entre o que é a mensagem do Evangelho, a capacidade comunicativa e os meios que se disponibilizam ou não, que ou estão todos em comunhão e todos a procurar ser reflexo de Jesus Cristo, ou então também os usamos mal e não vale a pena tê-los. Mas não duvido um milímetro de que aquilo que diz é bem verdade. Hoje, se os meios de comunicação social quiserem, são um veículo estupendo, e basta vocês que estão aqui e que são capazes de ter gente em todo o mundo a seguir o que vocês entrevistam, a quem vocês entrevistam, ou o programa que difundem, para saberem quanta alegria levam por aí fora. E a alegria, a paz, a serenidade é o melhor fruto, que é o Evangelho que está a passar. Bem, já que estamos a falar nos meios de comunicação social, a minha mulher disse, olha, tenho a certeza que digas isto. Quando nós vamos a Portugal e vamos aos Açores, muitas vezes temos dificuldade em encontrar horários de missa na internet. E mesmo temos uma experiência há pouco tempo em Nazaré, que nós queríamos ir à missa, e até tinha uma loja de artigos religiosos, e a senhora que estava lá não encontramos, era difícil, perguntámos aqui, perguntámos acolá, finalmente perguntámos àquela senhora, e disse, não sei, e a minha mulher disse, mas a senhora então você trabalha aqui e nem sequer vai à missa? Mas de qualquer maneira era o apelo de que na verdade obedece mais, ou talvez a nós que não procuramos bem, mas que fosse mais fácil, porque se nós queremos ir à missa ou queremos ir à confissão, que isso estivesse disponível na internet. Olha, ainda bem que diz isso, já outras pessoas também me falaram. Não há muito tempo, talvez uns 2 meses, falei com o nosso setor responsável por isso, e o que me responderam é que no site estão disponíveis e há a facilidade de atualizar sempre. Acontece que há algumas paróquias que de inverno para verão têm diferença de horários, mas foi prometido que melhorariam essa condição, porque se formos a um dos motores de busca, dizer missas nos Açores, parece tudo muito baralhado, e às vezes vão buscar notícias ou de cartazes ou de publicações já antigas e não atualizadas. O nosso site tem que ter isso muito bem atualizado. Não lhe sei dizer se já está. Agora que foi dito e que circulou por todos os ouvidores o pedido de atualização das missas, agora não sei se já, quase certeza que foram todos atualizados agora neste verão, mas pode não ter sido e pode ainda não ser de acesso fácil, porque se tivermos que ir por dentro por dentro da página da Diocese, os turistas não vão à página da Diocese para saber as missas, fazem um motor de busca. E se ele não estiver preparado para sair um motor de busca, não funciona. Pois. Olha, só mais uma pergunta. Depois, é um comentário e uma pergunta. Eu fiquei impressionado quando foi nomeado Bispo da Diocese de Angra, logo a princípio, disse que queria estar perto do povo e marcou uma tarde por semana em que as pessoas poderiam vir ter consigo sem terem marcação. Isso tem dado resultado? Olha, deu muito resultado, sobretudo no princípio, porque era a terça-feira, eu logo no primeiro dia tive lá uma série de gente na primeira terça-feira, um dos primeiros foi está aqui a imagem de São João de Deus, dos irmãos de São João de Deus, o irmão Ramos. Olha, tem a porta aberta, portanto eu estou cá. Mas vieram muitos leigos, pessoas. Em São Miguel a mesma coisa, logo no primeiro dia apareceu até uma televisão, olha, a porta está aberta, queremos falar consigo. E entrevistaram por causa da porta aberta. As pessoas... depois, como eu comecei a andar muito pelas ilhas, nem sempre é possível estar à terça-feira na terceira, não é? Só que deixou esta facilidade que os leigos podem me contactar e que, ou em São Miguel, ou numa ilha, ou aqui, ou onde marcarmos, muito dificilmente ficarão muito tempo sem serem atendidos. Eu, desde que estou aqui, já marquei para o sábado, dia 1 de setembro, da parte da manhã, leigos, portanto, tanto atendo os padres como os leigos, e isto acho que também é muito importante, esta cultura da nossa abertura, que não é só a do bispo, mas que todos percebam que o pároco também está numa paróquia para atender portas abertas. A mim mete-me uma certa aflição, não acontece muito nos Açores, mas no continente, que as pessoas fixem numa porta, atendimento, a missa às 6, atendimento às 5h30 às 6. Isto não pode ser, quer dizer, para quem trabalha
ter a porta fechada, ou então ter que faltar ao trabalho para ir ser atendido naquela meia hora ou naquela hora, nós não podemos ser paróquias de horário, não é? Nós temos que estar disponíveis, se for preciso, às 24 horas. A nossa missão tem que ser uma missão não de profissional, porque não realiza ninguém, mas uma vocação, em que a vida se dá, em que as portas se abrem, e é assim é que nós podemos avançar como comunidade. Portanto, é sobretudo esta mentalidade que as pessoas assumiram, mesmo na rua. Olha, nas festas de São João, eu vinha na terceira, não estive lá mesmo no dia de São João, mas ainda fui às São Joaninas, e num dos dias tinha ido a uma tasca com os amigos que lá estavam, fomos jantar a uma tasca, e eu depois vinha sozinho para casa, porque eles continuariam. E quando vinha para casa, puxei a minha camisola acima, vinha disfarçado, e de repente um grupo de jovens, olha o seu bispo aqui, e tal, foi uma festa, estava a passar um desfile, mas eu fiquei tão contente de eles me terem conhecido e se terem metido comigo, que não estou muito habituado a isso, não é? Mas cria-se esta mentalidade que nós também somos povo de Deus, e que estamos perto das pessoas, não é? O Sr. Dom Armando, quando esteve nas festas de Santo Cristo em São Miguel, andou entre o povo clandestinamente sem ninguém o reconhecer, não foi? Não foi bem nas festas, foi nas vésperas, e eu ao princípio, sobretudo ao princípio, andava ali pelas ruas, vinha a pé pelas ruas, e eu vinha ao Santo Cristo, via até ao Santo Cristo, portanto, clandestino, não era clandestino, mas sem ir identificado como bispo, e inclusivamente estive na igreja um bom tempo, até que alguém veio por trás de mim e me chamou porque me tinha conhecido e pronto, interrompeu a minha oração, mas foi por uma coisa santa. E na rua gosto muito de falar às pessoas, mesmo se elas conhecem, eu paro e falo e aproveito para conhecer. Penso que para nós é fundamental isto. Nas festas do Santo de Cristo só foi possível esse anonimato antes propriamente das festas começarem, depois já foi mais complicado. Há muitos anos que nós transmitimos o Igreja Açores cá. Transmitimos a Igreja Açores. O João Manuel Dia transmite. A Tatiana envia-me sempre e envia para mim e tira extratos, como tem menos espaço, mas o João Manuel transmite na íntegra o Igreja Açores. E recebo há muitos anos também a Agência Eclésia. Sim. Que tem muita utilidade para mim. Tenho no meu programa, que tem 45 anos de vida, ao domingo, tenho um noticiário católico, que também tira extratos do boletim que o João Fontes e o professor António Borba fazem. Portanto, nós estamos muito com muita proximidade. Não sabia que estávamos tão próximos, fico ainda mais atento e esta parceria, oxalá, dê muitos frutos também. Muito bem. Sr. Dom Armando, o senhor acha que há uma batalha muito grande com a comunicação social dos Açores, da forma que ainda outro dia o jornalista o Jovaldo Cabral escrevia da coragem que o senhor tem tido, do dinamismo que tem tido e da forma que está sendo bem aceite pela comunicação social, e quero felicitá-lo por isso. Olha, amigo querido, eu não tenho mérito nisso, sinceramente, não procuro essas conquistas. Agora, se me aparece um jornalista ou se me aparece uma outra pessoa qualquer, eu procuro também aprender com ela e comunicar. E olha, foi muito interessante naquela experiência que fiz com os jovens na subida ao pico. Também foi quase uma dúzia de jornalistas que quiseram fazer e que quiseram subir connosco, e os sacrifícios que nós passámos, e alguns só chegaram ao cimo porque ajudámos a levar as máquinas deles, e é muito bonito vermos como esta única família, onde todos contribuem uns para os outros, onde todos procuram fazer o melhor, aligeirar a carga do outro. E eu tenho encontrado uma comunicação social séria nos Açores. Não? Tenho encontrado jornalistas com ótimas intenções, mesmo se um ou outro não é muito crente. Olha, com um, não vou dizer o nome, mas já marcámos agora no princípio de setembro, que embora não sendo muito crente, mas tem um trabalho que quer que eu veja, e eu feliz da vida por poder ver o trabalho que ele fez, e porque também interessa à Igreja perceber a visão do não crente, não é? Daquele que nos ajuda a ser melhores, que nos pode trazer alguma coisa de desafio
pela positiva, apontando aspectos menos coerentes, que não entram também, que se calhar não servem para evangelizar. Não tenho feito nada por conquistar a comunicação social, mas sinto que alguns deles também me conquistaram a mim e que eu não sou capaz de lhes dizer que não. Bem, mencionou a subida ao pico. Acho que deve ter sido uma experiência muito interessante. Pode-nos dizer mais alguma coisa dessa experiência, não só para si, mas para os jovens e para os jornalistas que o acompanharam? Olha, aquilo surgiu do nada. Eu tinha ido à Ilha do Pico encontrar os jovens, como faço em todas as ilhas, antes de crismar. Eu aproveitei os primeiros anos de vida, os primeiros meses de vida nos Açores, para conhecer as ilhas, os padres onde vivem, dificuldades, estradas, e também ir encontrar os jovens, como era o ano da Jornada Mundial da Juventude. Encontrava-os num dia à noite, depois uns dias a seguir crismava-os. E depois de um encontro destes, que precisamente nas lajes do Pico, estávamos ali a conversar, penso que até foi ali que eu estive a jogar matrecos com eles depois no fim, porque a conversar, e eles estavam a jogar, eu também acabei por jogar. Começámos, até se fôssemos fazer o envio dos jovens para a Jornada Mundial da Juventude na Montanha do Pico, estava marcada em São Miguel e na Terceira, e eu acabei por dizer, olha, fazíamos aqui para o Triângulo, e começou dali, agarraram a ideia e subimos mesmo ao pico. Eu não fiz muito mais do que isso, depois eles alargou-se, o secretariado diocesano e os comitês que estavam a preparar a Jornada Mundial juntaram-se nessa ideia, trabalharam-na, e muito dinamizados também, sobretudo pelos padres, e pelo padre Marco Martinho, que era o ouvidor, e os outros padres do Pico, organizaram tudo e fomos até à montanha. Não é o facto de subir à montanha, sabe, para mim significava sobretudo isto, poder também dizer a todos os que trabalham com jovens, não é? Nós estamos numa época em que precisamos de caminhar mais juntos. É muito fácil os jovens desmobilizarem-se ou desmotivarem-se pelos projetos que nós adultos lhes damos. Se calhar porque nós, mais por tendência, fazemos sempre da mesma forma, não estamos muito abertos à mudança. Então, também dizer que temos todos que caminhar mais com eles para os ouvir, para os perceber e para que eles também nos percebam a nós. E para que não pensem que a Igreja são eles e nós vamos aqui por outro lado, mesmo juntos. Depois, porque sei, por experiência feita em tantos momentos da minha história com jovens, eu fiz muitos acampamentos com jovens, muitos cursos de formação de ar livre, gosto de peregrinar, mesmo a pé. Sabia que se fizéssemos assim um dia juntos, que também alguma coisa poderia mudar entre nós. E depois é a experiência do subir, do superarmos-nos, do ajudarmos-nos, do brincarmos, é a vida normal, a vida é cheia de dificuldades, de tropeços, vamos às vezes mochilas muito pesadas, carregos fortes que nos deitam abaixo, escorregamos, levantamos, está ali tudo que é a vida do cristão, a vida do homem, da mulher, depois também vencendo-nos, superando-nos. Há muitos jovens que desanimam, há muitos adultos que se sentem derrotados no sofrimento, na doença, e não, a gente temos que dar sempre um passo a seguir, há sempre uma possibilidade além. Depois também do ponto de vista da fé, é bom que nós vejamos que somos capazes de mais, não é? Como eu sou capaz de ir mais alto, sou capaz de me superar, de me transcender. Muitos católicos estão acomodados, já compraram o passe para a vida eterna, já não precisam de fazer muito mais nada, já estão descansadinhos. E não, nós podemos sempre conquistar muito mais os caminhos da santidade, aproveitar as provas e os sacrifícios da vida para nos transcendermos, como eu estava a dizer, e para chegarmos mais alto também nesta busca de Deus. E quando chegar lá acima, quando chegarmos ao cimo do monte, dar conta que vencemos, não é? Que também humanamente conseguimos ultrapassar as grandes crises e dificuldades. E o facto de chegar ao cimo é estar muito mais perto de Deus. Aliás, o lema que os jovens lançaram era mais perto do céu, próximo do céu. E quando nós vimos o pôr do sol, depois dormimos, ao outro dia vamos ver o nascer do sol no Piquinho. É uma coisa fantástica, a beleza que Deus colocou nesta natureza esmaga-nos autenticamente, mas também nos motiva imensamente a amar esta terra que Deus nos deu, a amar as pessoas com quem caminhamos. Não se fica igual, uma subida assim na dificuldade e nenhuma descida, que ainda é pior que a subida. É muito exigente, mas a vida toda ela é exigente. Eu costumo dizer, sabe, meu caro, que as montanhas cá de baixo são muito mais difíceis de subir que as do pico.
A vida está cheia de montanhas duras, não é? E essas, sim, são o nosso desafio de todos os dias, que temos que nos transcender e ultrapassar e nunca parar. O Sr. Dom Armando vai ter a oportunidade, certamente, de estar a sós com o professor António Borba, porque ele foi pioneiro, um dos fundadores do Centro Cultural e de que hoje se está a celebrar 50 anos. E a história é muito interessante. E é uma história que o Monsenhor Manuel Vieira Alvernaz, que teve dúvidas sobre isto, dizia: se for obra de Deus vai vingar, se for obra do diabo não chega a parte nenhuma. Porque de uma pocilga de porcos e de um poleiro de galinhas tem a maior obra em 50 anos que os portugueses realizaram na Califórnia. Ele depois vai ter certamente muito gosto em contar tudo isso. Terei todo o gosto em conhecer, em pormenor a história, não é? Porque está enraizada aqui, pelo que sei, não é? Pois está. Está aqui em Interlock. É outra história. É outra história, sim, é outra história, que no fundo deve coincidir 50 anos, mais ou menos, também com a paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Muito bem. António Borba. A única coisa que eu diria foi, eu tenho muita admiração pelo Papa Francisco. Como disse, o Espírito Santo escolhe o Papa que nós precisamos em dada altura. Na minha humilde opinião, eu acho que era o Papa que nós precisávamos. E vejo agora como está, o seu pensamento está alinhado com o Papa Francisco. E, portanto, em ele dizer dou-lhe os parabéns, não, mas dou os parabéns à Diocese de Angra por ter o Sr. Bispo como o seu chefe espiritual. Muito obrigado, professor. Eu sinto apenas que sou mais um dos que pode contribuir para caminharmos juntos naquelas belas ilhas. Cada dia que lá passo, conheço melhor e sinto-me entusiasmado por poder ser bispo naquelas ilhas, naquela diocese. E da mesma forma também desejo muitas felicidades aqui para vocês. Muito obrigado. Sr. Dom Armando, eu creio que o Papa Francisco soube ser tão jovem como o jovem mais novo que havia no 1,5 milhão. Soube descer toda a mensagem, todas as frases, tudo que até a Agência Eclésia publicou agora em livro, toda essa mensagem, é o Espírito Santo a falar. Não tenho dúvida de que o Espírito Santo fala hoje de uma forma potente à Igreja. Temos que deixar falar o Espírito Santo de todas as formas. E fala naqueles jovens maravilhosos, tudo a caminhar em festa, ninguém conseguia parar aquela maré imensa de juventude e de alegria e de esperança. Pronto, fala nessa igreja a caminho, não é? Já viva pessoas, que para mim é o ícone maior. Fala no Papa que veio por causa delas, por isso eu ponho primeiro o ícone da juventude a caminhar. O Papa veio caminhar com eles, portanto fala neste Papa, e esta imagem do Papa a falar aos jovens impressionou-me. Eu conheço o Papa desde o princípio, conheço o pensamento e a palavra e a ação do Papa desde o princípio, mas impressionou-me imensamente, porque o Papa deixou de parte os papéis em muitos momentos, e falou ex abundantia cordis, do que lhe vinha do coração. Não fora dos contextos, mas numa linguagem que ainda por cima, porque falou em espanhol, estava muito mais à vontade e falava mais com o coração. Ele falou apenas como o jovem hoje fala, por frases tipo Twitter ou Facebook, não é? Um post pequenino, e o Papa, era como setas, não é? Mas como é que o Papa consegue, no meio, com a idade que tem, no meio desta multidão toda, no meio de diplomatas, Presidente da República, desta gente toda, jornalistas que amanhã o vão estressalhar se for preciso. E não. Aquelas palavras simples, ou dizer todos, ou dizer ninguém olha de cima para o outro se não for para o ir levantar, dizer não tenham medo, corram, amem a Cristo. Estas coisas tão simples, repitam comigo, a alegria é missionária. A alegria, não estou a ouvir, repitam. Era o Papa, vamos dizer assim, humanamente no seu melhor.
Eu já há muito tempo não via, e andei muito próximo, ficava sempre no patamar junto ao Santo Padre, naqueles momentos mais oficiais, e eu nunca vi o Papa tão sorridente, tão descontraído. Pronto, o Espírito Santo fala no Papa, mas fala no Papa num conjunto, portanto eu falo num quadro, não é? O Papa, neste ambiente de uma igreja que está a ouvir as camadas jovens, que está a ouvir os jovens, a quererem caminhar juntos. Eu quando digo, nós caminhamos juntos, mas caminhamos juntos com Cristo no meio de nós. E aquela simbiose entre a juventude e a Igreja, o Papa, a Igreja Oficial, é este Cristo ressuscitado que nos dá o Espírito Santo e que nos faz ver de uma maneira nova. Um outro aspecto que eu também gostava de sublinhar e que a mim me encantou é, de facto, a profunda necessidade espiritual de toda aquela gente. Não digo só os jovens. Imaginar, vou focar 2 momentos. Um deles é a vigília. Quando se expõe o Santíssimo, é uma coisa incrível, o silêncio que se faz, mas não só, tudo de joelhos. Houve um bispo ou outro que precisou de sentar pela idade que tinha. Jovens, os que estavam no palco, mas toda aquela multidão que se via, ninguém se mexia, estava tudo parado. Há alguém que diz que ouviu um grilo. O grilo atreveu-se perante o silêncio a vir cá fora do buraquinho, no meio de 1,5 milhão, ou com muita gente à volta, cantar. É um jornalista que escreve isto. Outro dizia que correram as lágrimas porque se ouvia o mosquito. Esta juventude de joelhos diante do Senhor é uma prova evidente do mundo que nós temos hoje. Os jovens não são arredios de Deus, têm ânsia de Deus, de quem lhe dê Deus. Têm uma sede infinita que, se nós lhes proporcionarmos estes momentos, como que ressuscitam. Não é? A alegria que eu via depois durante a noite, nessa noite eu dormi lá, sentei-me numa cadeira meia hora, andei pelos grupos, pessoas conhecidas, profissionais de saúde, da polícia, tinha por lá muita gente conhecida dos sítios por onde andei, e então à noite passei à procura de grupos, eu tinha o cartão de bispo e a polícia deixava-me passar de uns campos para outros, foi uma sorte. Mas eu tive conversas belíssimas naquela noite, mas lembro-me de 2 polícias, que ficámos muito tempo a falar, eram da zona de Sintra, e então um dizia-me assim, eu não sei o que é que nós estamos a fazer aqui. Isto é tudo gente que anda à procura do bem. Nós nos outros sítios fazemos cara de maus, somos guardas todos no nosso lugar. Aqui não, todos nos batem nas costas, dizem bom dia, boa noite, boa tarde, agradecem. E tivemos uma grande conversa a partir daqui. Onde é que eu quero chegar? É que há uma ânsia tão grande de bem, que os jovens são espontaneamente amantes da verdade, da justiça, da alegria, que são valores que nós todos precisamos deles. Então aquela vigília, mesmo a missa do envio, a via sacra também com uma linguagem jovem muito enculturada, muito cheia de evangelho, os problemas da juventude de hoje, foi aquela via sacra, é qualquer coisa que pode passar nos lugares mais incríveis do mundo, porque de uma arte, de uma beleza, de uma profundidade, no Parque Eduardo VII, depois ainda por cima com aquele, e depois é o fenómeno do Papa. Termino com esse, porque o Papa, no tempo que corre, no meio de tantas críticas, de uma igreja que se diz mais conservadora ou mais progressista, de gente que toma partidos e vê que este é daqui, é de além, o Papa lava as mãos e vai em frente. Isto é com todos. Ele quer mesmo que quem pensa de uma forma seja capaz de o dizer, para ouvir o outro, para caminharmos, porque se nós formos só por uma linha mais, vamos dizer-lhe assim, mais progressista, perdemos-nos, patifamos, morremos, deixamos os outros mais radicalizados. Se vamos por uma linha conservadora, radicalizamos a outra, e o mundo está a ficar demasiado perigoso para nós tomarmos religiosamente partidos. Não é? Nós vimos o que são os conflitos do Oriente, da Ucrânia, do Ocidente, da África, da América Latina. O mundo está perigoso, o mundo está incontrolável, como está a natureza está a se revoltar contra nós. Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a natureza nunca perdoa. Nós estamos a estragar isto tudo. Precisamos de uma invasão de amor, de uma invasão de espiritualidade, e este Papa consegue tirar o melhor de todos, assim nós deixemos. Ainda estamos muito radicalizados, e digo isto mesmo nos âmbitos mais hierárquicos também da Igreja, todos tomam posições, o que é bom. Agora, o mais de acordo com a posição também é a capacidade de ouvir, e é este Papa deixará isto. Quando é que vamos conseguir fazê-lo?
Ele fala da sinodalidade, vamos percebê-la, vamos fazer caminho. E os jovens são esse grande desafio, portanto, a caminhar, a ser alegres, bem dispostos, a não nos deixarmos matar e a marfanhar por um mundo que parece que vai ao contrário. Eu vi num canal de televisão americano um grupo, 7 ou 8 jovens americanos que tinham participado na jornada e faziam referência ao Papa quando pedi para repetirem todos. A minha pergunta é esta: como é que tinha cerca de 1,5 milhão de jovens de diferentes línguas e como é que entenderam sem intérprete na sua língua? O que é que o Sr. Dom Armando nos explica? Foi o Espírito Santo? Foram as línguas de fogo do Espírito Santo? Olha, esse pode ser um feliz exemplo em que as pessoas, para além da diversidade das línguas, entendiam. É evidente, eu estive, antes destas, estive em 4 jornadas mundiais. Estive em Compostela, estive em Paris, estive em Roma e estive em Cracóvia. E eu, com o meu grupo, procurava tê-los por perto e eu traduzia. Domino bem o italiano, um bocadinho o inglês, o francês, o espanhol. Portanto, a língua que vinha normalmente, eu tinha jovens por perto e colocavam-se perto e eu traduzia para que eles percebessem. No entanto, ali, acredito, embora houvesse também online e via rádio ou via telemóvel, podia-se sintonizar traduções, ali era no momento. Portanto, as pessoas, na unidade que fazem ao Papa, não é, isto faz lembrar o Pentecostes, não é? Mas na unidade que fazem ao Papa, eu acredito que é o Espírito Santo que coloca no coração o essencial. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa, estamos a ouvi-la, não estamos a perceber as palavras, mas estamos a beber, e aquelas palavras deixam-nos felizes, deixam-nos completos, deixam-nos em paz, não é? E ali eu acredito que tenha sido muito mais do que as meras palavras, por isso é que eu digo, quando o Papa fala, manda repetir, há ali uma corrente, não é, que une 1,5 milhão, não se unem em silêncio no meio da noite. É preciso um milagre muito grande. E também não se unem num sim ou numa adesão, na certeza de que ali há jovens que pensam das mais diversas formas, de todas as formas que há no mundo, não é? De todas as formas que há no mundo. Há gente que tem a visão, todas as visões que há na sociedade inteira. Só faltava um país do mundo, que era as Maldivas. De resto estavam todos. Portanto, há aqui algo de extraordinário, portanto, de anormal, no meio desta reunião tão grande, no meio de tantas tensões. O Papa dizia que vai ser o primeiro grande encontro pós-pandemia da humanidade e que vai ter repercussões para a humanidade inteira. Eu gostaria de pensar assim com o Papa. Gostaria de pensar assim. Portanto, o que é que cada um entende? Porquê é que depois do Pentecostes toda a gente entendia na sua própria língua, como dizíamos já há bocado? Como é que um toxicodependente ou um sem-abrigo percebe a linguagem que eu levo, se ela é amor? E nós, no meio deste mundo tão diverso, onde nós facilmente encontramos quem defende os grupos deste e daquele, daquela cor, daquele procedimento, daquelas opções, andamos muitas vezes cheios de rótulos, que quase temos que fazer uma lista e levá-la para aí, tirando de vez em quando, para ver onde é que catalogamos as pessoas. O Espírito Santo e Jesus Cristo não fariam assim. Agora, saber o que é bem, saber o que é mal, saber o que Deus nos coloca na consciência, saber, não é, pertenço a uma igreja, não pertenço a outra, não pertenço a outra religião, eu tenho uma determinada convicção, vou por ela em consciência, não condeno nem ponho fora do céu as pessoas, porque só Deus é que o pode fazer. Está aqui um caminho tão bonito a fazer, tão bonito. Isto é evangelho puro. Então, para terminar... Já disse o que tinha a dizer, mais uma vez obrigado, foi um prazer estar consigo aqui esta tarde na Califórnia. Muito obrigado, felicidades e parabéns, professor, por 50 anos do Centro de Cultura. Obrigado. Muito obrigado ao Sr. Dom Armando. Muito obrigado. Desejo muitas felicidades e é com muito gosto que o temos na nossa comunidade. Muito obrigado, muito obrigado. E eu com muito gosto que vos encontro. Bom trabalho e continuem a espalhar boas notícias, porque vocês também são instrumentos do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado.